Estamos iniciando agora a aula 11 do diálogo transformador. E essa aula, precisa ser enfatizada mais uma vez que o diálogo transformador é um método, é um trabalho que vem transformando vidas, tanto pessoas cuidando das suas próprias relações, dos seus próprios relacionamentos, consigo mesmo, com a sua família, o seu cônjuge, seus filhos, sua parentela, como também seus relacionamentos empresariais. É direcionado tanto para você que quer cuidar das suas questões pessoais, como para você que trabalha com pessoas que precisam resolver os seus relacionamentos. Então, para um ou para outro, o diálogo transformador, ele vem de fato transformando conflitos em acordos e construindo relacionamentos inabaláveis. Eu sou Vanessa Tadeu de Paiva e venho apresentar para vocês esta aula gratuita, a aula número 11, aqui nessas redes, Doutora Vanessa Tadeu de Paiva, no YouTube, no Instagram, no Facebook e neste grupo particular que é o grupo fechado do diálogo transformador. Então, diante disso, a aula de hoje, ela vai se dar em duas partes, ok? Então, a primeira parte, eu vou trazer um pouco do conhecimento da psicossexualidade, que é um mega tema. O diálogo trabalha com alguns mega temas que nós sabemos que são aqueles que de fato interferem nos relacionamentos e acabam contribuindo para divórcios, para conflitos, para alienação parental, para violência doméstica e tantas outras mazelas que a gente percebe dentro, desse universo que é o universo dos relacionamentos. Então, a grande chave, de além de receber o conhecimento, é você, de fato, treinar o conhecimento. Colocar esse treinamento em prática, esse conhecimento em prática. Vivenciar o conhecimento para que ele possa vir a fazer parte de você. Então, diante disso, nós temos aí a Academia Matemática das Relações, onde a gente vai estar treinando durante todo o ano de 2021. Então vamos lá, gente, partindo logo para o conteúdo e trazendo um pouco a respeito da psicossexualidade, que é um mega tema, que as pessoas têm como tabu, as pessoas não gostam de falar sobre isso, passam por cima dessas situações, mas que a gente precisa colocar luz, a gente precisa deste diálogo, a gente precisa porque a partir do diálogo a gente consegue de fato exprimir o que sentimos, o que necessitamos e criarmos relacionamentos. Então eu vou trazer um pouco do conceito, da psicossexualidade na prática do dia a dia e também um pouco da técnica da comunicação não violenta, que é uma técnica apresentada, por Rosenberg, mas claro, com o nosso olhar do nosso método específico aqui do Instituto Educacional Paiva, que é o método chamado Matemática das Relações. Então vamos lá. A gente vai começar falando um pouco de Sigmund Freud, que traz pra gente esse desenvolvimento psicossexual como elemento central da teoria psicanalítica dos instintos, ok? Então, que os seres humanos, desde o nascimento, eles possuem uma libido, eles possuem uma energia sexual instintiva que se desenvolve através de 5 estágios principais. Então, cada estágio, que eu vou dar o nome agora, o primeiro estágio oral, o segundo estágio anal, o terceiro estágio fálico, o quarto estágio latente e o quinto estágio genital, caracterizados por uma zona erógena, que é a fonte de unidade da libido. Então, Freud, ele propôs que se a criança experimentou frustração sexual em relação a qualquer estágio do desenvolvimento psicossexual,
ele ou ela vão experimentar ansiedade. E essa ansiedade vai persistir na vida adulta como uma neurose, como um transtorno mental funcional que é lógico, que vai afetar os relacionamentos dessa pessoa. E muitas vezes ela mesma não entende o que está acontecendo com ela, como lidar com isso e como resolver essas questões, essas raízes, para que ela possa ter uma vida saudável, ter uma vida integral, uma vida incrível, possa de fato vivenciar relacionamentos maravilhosos. Então eu trago aqui um pouco, né, do que Freud observou durante essas fases previsíveis do desenvolvimento lá na primeira infância, né? Comportamento da criança sendo orientado para certas partes do seu corpo. Então é bem aquela história de para onde a gente olha. A criança no seu desenvolvimento, né, ela ainda não está preparada, desde a gestação, quando ela ainda está formando o seu corpinho, existe aquele processo de criação, né? Nós temos uma aula específica no conteúdo extra lá do Diálogo Transformador, onde você aprende sobre a formação, a anatomia do sistema nervoso central e como que as percepções, a memória, como é que vai se formar, como é que vai se dar tudo isso. É importante você se conhecer, se especializar em você mesmo, né? E dentro deste movimento tem aquela questão das sinapses, né? O que são sinapses? São aquelas linhas, aqueles caminhos que são percorridos de pensamentos, de percepções, de sentimentos, né, de emoções, que eles sendo percorridos muitas vezes, né, com o tempo, começa como se fosse uma capinha que é o processo de mielinização que vai proteger e vai tornar mais sólido essa comunicação, essa sinapse, essa comunicação neuronal, ok? Então tem uma lei aplicada aí, que é essa lei que no universo as coisas elas permanecem quando são utilizadas. Nada no universo é inútil. Então se não é utilizado, é transformado, né? Ou é eliminado. Então, diante disso, a criança, conforme ela vai formando esse sistema neuronal, essa bainha de mielina, nessa mielinização, ela vai prestando atenção em algumas partes do corpo dela, né? Então, nós iniciamos aí o primeiro processo, que é o processo da boca. É a parte da boca que essa criança vai olhar, principalmente durante o período do nascimento, que é a amamentação, né? E durante todo esse processo de treinamento. Então, essa neurose do adulto, esse transtorno mental funcional, muitas vezes está enraizado exatamente nessa sexualidade infantil. Sexualidade, gente, é diferente de sexo, né? Então Freud ele foi muito perseguido por causa disso. Olha, ele está falando isso é pedofilia. Não, nós não estamos falando de sexo, nós estamos falando de sexualidade. Nós estamos falando de uma energia vital chamada libido. Então, durante esse período da amamentação, né, dessa questão enraizada lá nessa sexualidade infantil, diz que esses comportamentos adultos neuróticos que vão gerar tantos conflitos familiares, eles eram manifestações de fantasias sexuais da infância e dos desejos, né? Isso por quê? Porque os seres humanos, eles nascem como perversos polimorfos. As crianças, elas podem obter prazer sexual de qualquer parte dos seus corpos e a socialização vai direcionando esses impulsos libidinais instintivos para heterossexualidade adulta, ok? Então a primeira fase desse desenvolvimento psicossexual é a fase oral, é a boca. Vai desde o nascimento até 1 ano e meio mais ou menos de idade, né? E a boca da criança é o lugar de gratificação libidinal, entende? É derivado do prazer, o prazer de comer, o prazer de se alimentar, de ser nutrido pelo seio da mãe.
É o momento que não é só a alimentação da boca, mas a mãe tem que te pegar no colo. Você sente o calor dela, você sente aquele gostosinho. Então, para você, isso é prazer. E essa exploração oral do seu ambiente. Então, é uma fase que a criança põe tudo na boca. Todo objeto, a mão, o pé, tudo ela coloca na boca. O id, ele domina, né? O id é a tua parte instintiva, né? O id é exatamente esse instinto que você vive, né? E nem o ego, nem o superego, tá? O ego, eu, o reconhecimento da personalidade, eles não estão desenvolvidos ainda, né? Essa criança, ela não tem identidade, ela não tem personalidade, ela está sendo formada. Ela ainda não tem elementos, né, para que ela possa ter uma personalidade. Então, essa criança, ela tem as suas ações baseadas num princípio, e esse princípio se chama o princípio do prazer. Então, esse ego infantil, a identidade, o eu, ele ainda está se formando durante esse estágio oral, né? E dois fatores vão contribuir para essa formação. O primeiro fator é o desenvolvimento de uma imagem de corpo, né? Porque a criança, ela não compreende o mundo externo ainda. Ela só compreende ela mesma, né? Tudo que é aplicado ao seu próprio corpo. Então, ela identifica os limites físicos, né? Entre o seu corpo, entre o meio ambiente. De que maneira? Ela pode te bater, ela pode te beliscar, ela pode jogar objetos em você, ela não compreende o que está gerando em você, se isso dói, não dói, ela não sabe. Ela só vai saber se ela levar um beliscão, se ela levar um tapa, se um objeto for lançado nela. Então ela só sabe a partir dela, ela não tem referência para entender o que acontece com o outro. E o segundo aspecto é experimentar uma gratificação atrasada, né, que leva à compreensão de comportamentos específicos, satisfazem algumas necessidades, né? Então, por exemplo, ela descobre que chorar é gratificante. Por quê? Porque quando ela chora, os adultos vêm e as necessidades delas são atendidas. Então, preste muito atenção para vocês entenderem onde eu quero chegar na questão dos conflitos de relacionamento. Existem pessoas que se desenvolvem, todas as pessoas se desenvolvem fisicamente. Todas as pessoas se desenvolvem fisicamente, ok. Mas emocionalmente, algumas pessoas não conseguem se desenvolver, né? Para a psicologia, isso tem um nome, né? Para a psicanálise, pela apresentação de Freud, isso tem um nome, e o nome é fixação. Então a pessoa ficou fixada naquela fase do desenvolvimento emocional. Você casa com uma pessoa dessa, a pessoa tem 30 anos de idade física, entende? Mas emocionalmente ela tem 1 ano e meio. Então como que essa pessoa se comporta? Ela é uma pessoa que está na fase oral. Então, como que ela se comporta? Como uma criança. Ela é infantilizada. Ela ainda quer ser pega no colo. Se ela não consegue o que ela quer, ela vai chorar. Porque ela entendeu que quando ela chora, ela é gratificada. Ela vai fazer pirraça. Ela vai fazer birra. Sabe criança que você leva no supermercado, que quer uma coisa e você não dá? E ela se joga no chão e faz um estardalhaço? É esse adulto que se comporta dessa maneira, faz escândalo, grita, esmurra. Uma pessoa oral que parou nessa fase, ela é infantilizada. Sabe aquela pessoa que não come para se nutrir? Ela não consegue, não adianta você ensinar nutrição para ela, não adianta você ensinar para ela como é importante ela cuidar do corpo, porque ela não come por isso, ela come porque o prazer dela, a libido ficou na boca. Então ela está ansiosa, ela está nervosa, ela está com medo, ela está carente, ela come. Eu já esqueci o nome do programa de novo, né? Quilos Mortais, não sei se vocês assistiram, gente. Quilos Mortais, pessoas obesas, obesidade mórbida, morrendo, mas não conseguem parar de comer.
Por quê? Porque elas não têm controle sobre si. É o id, é o instinto que está ali. Ou essas pessoas falam demais, são tagarelas, fala. Elas são excelentes comunicadoras, tá? Se elas tiverem uma orientação, se conseguir aplicar o diálogo transformador, suas técnicas, essa característica dela, ela não vai mudar, mas ela vai ter consciência para transformar isso em recurso, em poder para a vida dela. Uma excelente comunicadora. Mas quando ela tá na dor, sabe aquela pessoa que você não aguenta mais, porque ela não para de falar, ela fala, ou come, fala. Ela é totalmente oral, né? Então ela passou por essa fase e ela ficou fixada nessa fase porque alguma coisa aconteceu lá que fez mal para ela. De repente ela não foi amamentada, aquele bebê que ficava chorando lá no berço, berrando e não vinha ninguém. Ou pior, aquele bebê que toda hora era amamentado. Sabe, você vê o bebê não pode fazer nada, a mãe vai lá e coloca o peito na boca do bebê. E o bebê, puxa vida, ele tá chorando porque tá calor, ele tá chorando porque ele tá irritado, tá chorando porque tá com frio, porque tem uma formiguinha picando o braço dele, porque ele tá com coceira, porque ele tá com alergia, sei lá por que ele tá chorando, ela vai lá e coloca o peito na boca dele. Ou então a mamadeira. Então, ou a chupeta. Então, mães que não procuram saber a necessidade do seu bebê, mães, ou seja quem for o adulto que estiver cuidando, chupeta, aí fica balançando, o bebê fica tonto e dorme. Mas a questão não era essa, não era fome, a questão era outra. Então, esse cuidado, mãe de primeira viagem, né, vive com o bebê pendurado no peito. Gente, isso vai fazer com que ele fique fixado nessa primeira fase da sexualidade. É uma pessoa altamente carente, ela precisa tocar, geralmente ela não tem controle sobre o seu peso, geralmente é sobrepeso, né? É uma pessoa que vai gerar muitos conflitos de família, muitos conflitos na vida, né? Porque ela vai discutir, ela vai debater, ela vai falar, ela não vai escutar, ela tem dificuldade com a escuta ativa, então é alguém que precisa ser muito treinado. Dentro do diálogo transformador a gente treina bastante. Qual a diferença aqui com a gente? É que a gente te conhece, a gente conhece o aluno, então a gente acompanha, a gente olha e fala, essa pessoa está fixada nessa fase oral. Oral do excesso, oral da falta, como diz o próprio Reich. A gente conhece, e conhecendo a estrutura desse adulto, a gente sabe que é um adulto que não consegue escutar, então a gente traz a consciência e treina a escuta dele, porque esse é um dos aspectos que atrapalha os relacionamentos dele. Você entende? Isso vai afetar a sexualidade também, né? E aí, o que a gente percebe, né? Que esse crescimento físico ocorreu, né? E continua ocorrendo de maneira constante, mas o crescimento psicológico parou. E sempre numa situação de estresse, numa situação de adversidade, de ansiedade, essa pessoa, ela faz isso, ela chora, ela embirra, ela fala demais, né? Ela briga. Então, é uma pessoa que, dentro de um casamento, gente, quantos desafios se apresentam? E como é que você vai ter essa pessoa como sua companheira? Ela, no inconsciente dela, vai ser uma péssima companheira. Por quê? Porque se tiver qualquer situação adversa, ela vai regredir, né? E ela vai recorrer a essa estratégia de permanecer no estágio primitivo, no estágio infantilizado, né? Então, do nada, essa pessoa vai embora também. Você nem sabe, ela foi embora, te abandonou, terminou o relacionamento, sabe? Ela morre de medo de ser abandonada, né? Para ela, tudo você tá abandonando, você não tá prestando atenção, você não tá ouvindo, fulano é melhor do que ela, sabe? É uma pessoa que te cobra demais. Ela se relaciona com você porque ela é carente e ela acha que você vai suprir as carências dela, sabe? Ela acha que relacionamento é isso, é uma pessoa que tem que vir para a vida dela para fazer ela feliz, é sempre ela, entende? Ela não consegue sentir o outro,
porque parou nessa fase, né? É a fixação, o apego permanente da libido nesse estágio inicial e mais primitivo do desenvolvimento. Depois, essa criança, vamos voltar para a criança, ela vai mais ou menos 1 ano e meio, que ainda está na fase oral, até os 3 anos, ela entra na segunda fase, segundo Freud, chamada de fase anal. Você vê que ela pega um pedaço da oral e já começou a anal. Nessa fase aqui, você vê crianças comendo cocô. Por quê? Porque ela tá de olho, né? Eu devia falar fezes, né? Era uma palavra mais bonita. E saiu cocô, então ficou assim mesmo. O que acontece? A criança vai lá, pega o cocô e come. Se você não tomar cuidado, já era. Por quê? Porque a ação dela está no cocô, né? O processo de mielinização já chegou ali no esfíncter, né? Então é aquela fase que ela tá passando pelo... Começou aquela questão de apresentar para ela o vaso sanitário, né? Prestar atenção nesses processos de eliminação. Os pais começam o treinamento do piniquinho, começa toda aquela questão, e a criança, ela pode receber a aprovação dos pais, ok? Ou a rebeldia, né? Ou a agressão, ela vai segurar, né? Ou ela vai liberar essas fezes conforme o tratamento desses pais, conforme a percepção das emoções dela. Então, pode ter aí uma fixação atrelada à personalidade dela, quando, por exemplo, esses pais dão bronca nela, sabe? Fala, nossa, mas você, de novo, fez cocô nas calças, você nas fraldas fez cocô, por que que você não me chamou para dizer que queria ir no banheiro? Eu não te ensinei. E aí, às vezes, tem uma criança lá perto, e o pai ou a mãe fala na frente dessa criança, e a criança começa, você fez cocô nas calças, né? Às vezes um outro adulto, e na percepção dela, ela foi humilhada. Então, essa percepção, ela vai levar para a vida. É um adulto que para neste período. E como ela para neste período, quem é essa pessoa? É a pessoa, ela tem problema de intestino, né? Ela é uma pessoa rígida. Por quê? Porque ela segurou. Ela é a famosa pessoa enfesada. E essa pessoa enfesada, você casa com ela, né? Essa é fácil de descobrir pelo corpo físico, sabe? Pelo bumbum dela. Se é um bumbum muito malhado, porque a musculatura dela foi muito treinada para segurar o cocô. Você percebe na linguagem dela, ela fala, adultos que você vê que falam, ih, eu fiz merda de novo, eu faço tudo errado, nada que eu faço dá certo. Esse pensamento é muito deste grupo de pessoas que pararam ali, suas emoções têm 3 anos de idade, sabe? São pessoas que não conseguem mais lidar com a criança, com a criatividade, né? Então você precisa dizer o que elas têm que fazer, porque senão elas não fazem nada, não sabem o que fazer, justamente porque não confiam em si mesmas. Então elas acham que se elas forem fazer alguma coisa por elas mesmas, elas estão ali, vão fazer besteira, vão errar tudo, vai estragar tudo. Então elas engolem bastante, tá? Elas são pessoas que aceitam humilhação, se der uma oportunidade para elas, elas humilham, elas também humilham, né? E humilham mesmo, é a percepção delas, é assim que funciona a mente delas, né? E assim, elas aguentam, sabem aguentar? A pessoa fincada assim, ela é rígida, enraizada, ela não sai dali. E sexualmente, ela tem prazer em ser maltratada. Geralmente são pessoas vítimas de violência doméstica. Elas sentem de fato a libido ali na fase anal. A libido dela é em ser maltratada, humilhada, sabe? Pessoas que gostam de apanhar, têm fantasias em usar, como é que é o nome? Ser presa, né? Amarradas, apanhar, levar tapa na cara. Fantasias assim, elas sentem prazer com isso. Eu lembro de uma vez que eu tava num apartamento, né? Acho que foi o apartamento da minha irmã.
e começou uma gritaria, né, no apartamento vizinho, e pai, dava pra ver que tava apanhando, e a mulher gritava. Chamamos a polícia. E aí veio a polícia, né, caso de Maria da Penha. Quando chega lá, a mulher ficou brava. Quem foi que chamou a polícia? Não tem nenhuma Maria da Penha aqui. Eu gosto de fazer sexo desse jeito e a gente tá fazendo. Então, olha a situação. Essas pessoas, né, elas inclusive foram caracterizadas, né, tem lá uns códigos para disfunções sexuais, consideradas inclusive no CID-10, né, a questão de doenças mentais mesmo. E por quê? Chama o que disso? É masoquismo, né? Ou então que querem colocar, trazer dor para o outro, né? O sadismo, o masoquismo, né? Geralmente são essas pessoas que passaram pela humilhação nessa fase, né? Até os 3 anos de idade, envolvendo a questão das fezes, gente. Olha como isso é sério, como é importante a gente saber disso, a gente lidar com isso para ter esse diálogo e começar a tirar essas questões para que você possa ter um relacionamento maravilhoso. Você não fique preso naquela fase da infância, né? Então, você começa a perceber a terceira fase, né? E a terceira fase, Freud chama, né, de fase fálica. E o que é essa fase fálica, né? O estágio fálico que se desenvolve a partir dos 3 anos de idade e vai até os 6 anos. Então, vamos supor que você já superou, vamos supor que o seu caso é um caso que você já passou pela fase oral, né? Sua mãe te amamentou direitinho, né? Nem ficou te dando mamar demais, nem te deixou lá pendurado no peito. Toda vez que você chorava, dava o peito. Não, a sua mãe soube perceber quais eram as suas necessidades, né? Então percebeu que uma hora você estava chorando, não era fome. Você estava chorando porque estava com calor. Estava chorando porque estava irritado, com dor de cabeça. Estava chorando que tinha uma formiguinha, porque a roupa estava apertada. Então a sua mãe percebeu as necessidades e só te deu peito ou mamar quando de fato você estava na hora de ser nutrido. Ou a sua mãe não te deixou abandonado chorando, né, lá no berço, sei lá onde, e não veio te buscar. Não, ela cumpriu essa parte e você passou. Quando chegou nessa fase anal, então você foi respeitado, né, você não se sentiu humilhado, você conseguiu fazer o desfraude, né, você conseguiu fazer esse relacionamento com o intestino, com o vaso sanitário e passou. Chega então essa fase fálica dos 3 aos 6 anos. E nessa fase começa o interesse sexual. Lembre-se, não é sexo, é interesse sexual, é sexualidade maior, que faz com que a criança ela se sinta fisicamente atraída pelo genitor do sexo oposto. Se a menina se interessa pelo pai, se a menina se interessa pela mãe, vocês já devem ter ouvido falar do complexo de Édipo, né? Quando esses meninos, eles sentem uma rivalidade, né, com seu pai pelo amor da sua mãe. Então, o que acontece com essa pessoa que ficou presa nessa fase, que ficou fixada nessa fase? Você tem um adulto de, sei lá, 50, 70 anos de idade, mas as emoções dele estão lá com 6 anos de idade. Então, são pessoas, né, que é o que a gente fala, se os pais não tiverem a preparação, se eles não tiverem este conhecimento do diálogo transformador, eles não têm como se comunicar com este filho da maneira adequada. Então a mãe acha tão bonitinho, né? Ai, que lindo meu filho, ele está atrás de mim, ele fica competindo com o pai. Você é o meu rei, meu príncipe querido, você é tudo para mim. Essas falas prejudicam esse homem. Essas falas do pai, minha rainha, você é o amor da minha vida, para essa filha, se não houver um diálogo, onde de fato nós sabemos que cada um dentro da casa tem o seu lugar, que o rei para a mulher é o marido dela, a rainha para o homem é a esposa dele.
Então, de trazer esse amor, mas esse amor na posição de filho, de explicar o que acontece. Vamos pegar o exemplo de uma menina. Essa menina começa a acreditar que ela é a rainha, a princesa, a número 1. Ela compete com a mãe dela. E aí esse homem vai ficar com a mãe dela, mas é claro que vai. E quando ele ficar, a menina vai se sentir traída. A menina vai se sentir trocada. E dentro dessa troca, né, dessa traição, essa percepção fica como uma programação nela. Que tipo de mulher é essa, né, com 40 anos de idade? É uma mulher que tem medo de ser traída. Esse medo é tão grande que chega a ser uma dor existencial. Ela acredita que vai ser trocada. E você começa a perceber como ela lida com a vida. É aquela mulher, gente, que vai buscar um marido. Sabe o famoso marido banana? Porque ela precisa de um homem que ela sinta que é menos do que ela. Olha a quebra das leis, a lei do equilíbrio, a lei da igualdade, a lei do dar e receber, das leis sistêmicas. É quebrado por quê? Porque ela não quer alguém igual a ela, porque ela acha que se tiver alguém igual, ou alguém que saiba mais, ou qualquer coisa que ela entenda que essa pessoa é grande, ela não consegue conviver por causa dos ciúmes. Porque ela sabe que vai ser traída, ela sabe que vai ser trocada, ela não se sente boa o bastante. Então ela não se permite viver. Ela se enche de cursos, ela se enche de livros, ela se enche de informações para provar que ela é a melhor. É uma corrida competitiva com o vento, com ela mesma, com qualquer coisa. Porque ela quer provar que ela precisa ser a número 1. E ela nunca se sente a número 1. Mulher multitarefas, faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Ela tá aqui pensando em outra coisa, tá lá pensando aqui. Ela nunca tá bom para ela. Perfeccionista, é como se ela tivesse um carrasco dentro dela, batendo, sabe, nas costas. Vai, pode ser melhor. Não foi bom, não tá legal, você pode ser melhor. Se essa mulher for traída de fato, gente, ela é capaz de querer o suicídio, é insuportável. Então ela prefere um homem que não seja um homem de fato do lado dela. Um homem que não tenha vida própria. O verdadeiro banana, ela vai mandar nele, desmandar, e ela vai dizer, esse cara nunca vai encontrar alguém igual ou melhor do que eu, então com ele eu tô garantida. Gente, se o banana começar a reagir, começar a querer ser homem, começar a querer aparecer, essa mulher, ela não vai aceitar, porque a dor existencial dela, ela não suporta. Se ela suportasse, ela tinha arrumado um homem já grande. Então você percebe o quanto isso é fundamental, o conhecimento que eu estou trazendo para vocês aqui. E quando a gente percebe e toma esse conhecimento, a gente pode dialogar, como estamos fazendo aqui, e você começa a perceber, caramba, eu me identifico, acho que essa mulher aí sou eu, né? Puxa vida, essa mulher parece, olha, alguém escreveu ali no YouTube, essa era eu. Tá vendo? Você começa a se identificar, ou então você começa a se identificar o outro. Meu marido é assim. Por que esse homem tem tantos ciúmes? O homem veio o vento, ele já fica com medo, sabe? É aquela pessoa que faz amizade, né? Olha que legal, puxa, que bacana, né? Conheci a Tânia. Tânia é muito legal, inteligente. Eu começo a querer amizade com a Tânia. Daqui a pouco a Tânia tá vindo aqui em casa como amiga. Começo a ver que ela é demais mesmo, só que meu marido também tá vendo que ela é demais. E vai lá e acaba a amizade. Porque fica insegura, pô, essa Tânia é perigo. Ela é muito inteligente, não quero não, por perto. Então não se permite viver relacionamentos incríveis. Não se permite aprofundar, porque a vida dela é um medo. Um medo de perceberem que ela não é tão boa assim como parece. Então você vê essa pessoa com 20 cursos para fazer ao mesmo tempo. A pessoa não dorme, só estudando, só se preparando, só trabalhando. Teve uma pessoa dessas que a gente acompanhou. Gente, o trabalho que foi essa criatura ir para a praia, colocar o pé na areia,
parar para descansar. Imagina, eu não posso descansar. Como que eu vou descansar se eu tenho isso? Ela se enche de tanta coisa. Porque emocionalmente, gente, ela tem 6 anos de idade. Emocionalmente, ela tá esperando pelo pai dela. O pai que disse que ela era a rainha, disse que e ele traiu. Como é que eu sou a rainha e você fica com a minha mãe? Não fica comigo. Eu tô trazendo esse exemplo, mas de repente esse pai morreu. De repente esse pai arrumou outra mulher e foi embora. Era um pai que tinha várias mulheres. Eu sei lá o que, mas na percepção desta criança, né, sua libido, ficou parado ali essa visão de que ela foi traída, ela foi trocada, ok? E você sabe que isso é tão forte nela que ela acaba criando de fato essa troca. Só para você ter uma ideia. De tanto que ela acredita, ela cria isso e acontece, né? Depois a gente vai seguindo, né, para a fase latente. Essa fase latente, né, de acordo com Freud, ela acontece dos 6 anos de idade até a puberdade, tá bom? Então, nesse período, esse desenvolvimento psicossexual, ele fica suspenso. O período de mielinização já passou, ok? É um momento sereno comparado com os 6 primeiros anos de vida. Lá nos 6 primeiros anos de vida, ainda existe mais 2 aspectos que podem marcar uma criança, que é importante eu falar para vocês. O primeiro aspecto é a manipulação. Uma criança que é muito manipulada. Agora eu estou trazendo além de Freud, tá? Estou trazendo nessa aula uma base com Freud, mas agora eu dei uma pausa lá na fase latente do Freud para entrar, por exemplo, com Reich. Estou dentro da psicanálise ainda. O que eu quero trazer para ficar mais completo o nosso conhecimento? Eu como representante, né, do Instituto Educacional Paiva, eu preciso dizer para vocês que todos os nossos conteúdos são multidisciplinares. Então a gente não segue uma linha, né? Eu vou trazer a comunicação não violenta, mas a base está ali na comunicação não violenta, mas a gente traz outros elementos que vêm enriquecer o conhecimento. Então eu paro um pouco em Freud para trazer um pouco de Reich, ainda nessa fase antes dos 6 anos, quando os pais manipulam a criança. Vanessa, como é que um pai manipula um filho? Vou dizer para vocês agora. Quando ele não se importa exatamente com os sentimentos e as necessidades do seu filho, né? Ele está tão envolvido com tanta coisa que ele nem percebe o que ele quer na verdade. Na verdade, ele quer levar, né, chamar a atenção das pessoas, ele carrega esse filho como um troféu. Então, se o filho fizer o que ele quer, de tal maneira que chame a atenção das outras pessoas, ele dá atenção ao filho. Agora, se o filho não fizer, então vai pra lá. Sai daqui, moleque. Vai fazer outra coisa, não me atrapalha não. Agora tá os amigos lá, todo mundo, né? E aí esse filho, ele fala, olha, vem cá, toca aqui a flauta para os meus amigos verem. O filho toca de uma maneira linda e todo mundo, oh! Aí, nessas horas, o filho sente o carinho do pai ou da mãe. Então, você percebe que tem sempre uma troca. Se você fizer isso por mim, então aí, ó, eu olho para você. Se você não fizer nada, então sai daqui, não me atrapalha. Então, você começa a perceber essa manipulação vai fazer com que essa pessoa fique presa, fique fixada também entre os 6 anos de idade, antes dos 6 anos de idade. Então, é a pessoa com quem você casa, você vai ter um relacionamento afetivo, mas é uma pessoa altamente manipuladora. Essa pessoa, ela só sabe perceber a vida através da manipulação. Ela quer te manipular. E se você quiser deixá-la com muita raiva, se você quiser ter muito problema com essa pessoa, manipule-a. Faça ela perceber que ela está sendo manipulada. Ela não admite ser manipulada. Entretanto, ela manipula as pessoas com quem ela se relaciona. Então, você percebe aí um traço muito forte. Inclusive, Reich, ele traz um nome para isso, para esse grupo de pessoas, né, que é um nome pesado, mas eu vou dizer, né? Ele chama isso de psicopatia, ok?
Então são pessoas altamente manipuladoras, pessoas que desenvolvem um grau de racionalidade extraordinário. Pessoas extremamente inteligentes. Elas se destacam do grupo pela sua inteligência. E você consegue perceber isso no próprio corpo dela. No formato do corpo dela você percebe. São pessoas que têm o corpo triangular. Geralmente os ombros são mais largos e começa a funilar a cintura e as pernas. Então são pessoas extremamente boas de negociação, né? Porque são manipuladoras, pessoas muito boas em articulações, argumentações, ok? Mas elas têm uma dificuldade de interagir emocionalmente, elas têm uma dificuldade de fato se relacionar. Trazendo à luz do diálogo transformador, então é possível, né, trabalhar essas questões e conseguir ajustar, porque o ponto-chave do diálogo transformador está na comum ação, está no alinhamento, é você reconhecer quem é o outro com quem você quer se relacionar, em que estágio ele está e ajudá-lo, auxiliá-lo a se desenvolver até a fase adulta. Você alinha um comportamento ao outro para você, assim, transformar o conflito em acordo e construir um relacionamento inabalável. Por que inabalável? Porque não tem mais surpresa. Você sabe com quem você está e você sabe quem você é, o que esperar, o que dar, e dentro das perspectivas vocês alinharem o que os ambos querem para a própria vida. Então isso de fato é transformador, isso é ciência e é estratégico, é matemático. Então, dentro dessas quatro parcelas de fixação, eu posso trazer a quinta apresentada por Reich, que acontece nesse processo de mielinização, quando a pessoa ainda está sendo gestada, né? Então, na verdade, é um feto. É o primeiro processo. Gente, este é extraordinário. Quem são essas pessoas? Aquelas que foram rejeitadas, né? Aquelas que as mães pensaram no aborto, que talvez tentaram um aborto, aquelas que as mães passaram por períodos muito graves, né, sobre rejeição, e essa criança sentiu essa rejeição. A rejeição da mãe foi tão grande que até a questão sanguínea, ela diminui lá dentro do ventre, né, e ele fica frio, ele fica gelado. E a criança percebe isso. E ela percebe que se ela chamar muito a atenção, ela pensa isso. Né? Porque o que é o mundo para alguém que ainda está se formando no ventre da mãe? O que é a percepção de mundo desse ser? É o ventre da mãe. Então, dentro daquele ventre, ela começa a pensar o seguinte: se eu me mexer muito, o mundo vai ficar pior. Se eu existir, o mundo vai ficar pior, porque fica frio, fica apertado. Então, geralmente são bebês que não se mexiam. Não mexia, você nem percebia que ele estava lá. Tem bebês que não se mexem, gente. Que a mãe às vezes vai fazer exame para ver se ele morreu, porque não tem nenhum movimento, né? E por que não tem? Porque essa é a percepção dele. É uma percepção de que ele não pode existir. Se ele existir no mundo, o mundo fica pior. Então essas pessoas se conseguem perceber pelo formato do corpo dela. São os famosos cabeções. Eles têm uma cabeça muito grande, né? Cabeção assim. Eu fiz assim, olhei para minha cabeça. A cabeça muito grande. São os gênios da humanidade. Pessoas altamente intelectuais, criativos, têm ideias extraordinárias, mas eles vivem no outro mundo. Eles não são da Terra. Difícil você se relacionar com uma pessoa dessa, porque ele vive em outro mundo, ele tem milhões de ideias, mas são ideias, gente, geniais. A questão é que ele não é um cara de execução, ele não executa, ele só tem ideia. Então você percebe que tem a perna bem fininha. Por que tem a perna fininha? Porque não desenvolveu as pernas para caminhar pela vida. Olha que extraordinário isso. Ele acha que se ele existir, ele leva essa percepção, o mundo vai ficar pior. Então é uma pessoa que vive na caverna, né? Segundo o Eneagrama, ele fica encastelado. É aquele senhor
poderoso dentro do castelo, ninguém encontra ele. Onde é que ele vive? Naquela brincadeira, onde vive, como vive, o que comem, como se reproduzem. Ele vive atrás de livros e computadores, né? Então ele é um cara, ele é um hacker, sabe? Ele é um TI, um excelente TI. Ele é alguém que tem ideias geniais. Ele é da tecnologia, ele é essa pessoa, mas como relacionamento, como lidar com pessoas, ele não é bom porque ele acredita de fato que se ele existir o mundo vai ficar pior. Então você percebe pelo olhar, geralmente ele usa óculos, o olhar dele é meio de peixe morto, assim, ele olha meio assim, sabe? Você percebe isso, ele tá parado ali. Quando a gente coloca o diálogo transformador, a gente coloca a luz, a gente consegue trazer para ele o que de fato ocorreu e que o mundo não fica pior se ele existir, foi só um fato que ocorreu na gravidez. Quando você consegue lidar com essas emoções, quando ele se abre para isso, tudo que a gente traz, que a gente dialoga, que a gente traz consciência, tudo isso vai se dissolvendo e vai permitindo que a pessoa se desenvolva até chegar na fase adulta. Agora sim, eu deixo Reich e volto para Freud. Então, com Freud agora, puberdade, né? Estágio de latência. Então, o resultado, em parte, das tentativas dos pais de punir ou de desencorajar essa atividade sexual nos seus filhos, né? Então, essa supressão parental, ela pode ter sucesso, né? E as crianças vão reprimir o seu impulso sexual. E vai dirigir essa energia psíquica para a escola, vai dirigir para as amizades, para outras atividades sexuais, entende? Então, este processo é a quarta fase, segundo Freud. E aí nós vamos para a quinta fase, segundo Freud, que é a fase genital. Então, esse estágio genital começa na puberdade em diante, né? Então começa um aumento das energias sexuais, ativa, né? E aí ela ativa todos aqueles conflitos que não foram resolvidos nos anos anteriores. Aí vai começar a confusão, né? A confusão que vai gerar mais confusão ainda no relacionamento sexual, que pode gerar transtornos sexuais, inclusive, para essas pessoas, né? É o ressurgimento da razão pela qual a adolescência pode ser povoada de emoções e conflitos. Aí você vai chamar eles de aborrecentes. Eles não são aborrecentes, né? Eles são consequência de uma maneira, né? Uma construção das suas percepções, das suas emoções. Então, trazem aí essa fase da adolescência e não sabem lidar com tudo isso. Então, eu quero chamar a atenção de vocês hoje para olhar para tudo isso e a gente começa a perceber, trazendo para os casamentos, como é que as pessoas se comportam, né? Você vê índices, eu estava dizendo na aula passada, né? Índices de mulheres que fingem orgasmo. Elas não têm orgasmo, elas fingem para acabar logo aquilo. Homens que não se preocupam com as 4 fases necessárias para que haja uma relação sexual sadia, né? O desejo, que a mulher precisa ter, né? O toque, os lugares no corpo que pode ter alguma coisa ali, um registro de um trauma, de repente uma violência sexual na infância. Como lidar com tudo isso? As pessoas veem isso como tabu. E se é tabu, não olham, não cuidam, não conversam. E aí, se não conversam, acabam perdendo. Você vê, né, que esses conflitos, eles podem chegar ao ponto de verdadeiros crimes. Vocês viram aí esse período de Natal, né? Teve 6 mulheres, né, bem assim, que chamaram bastante atenção, que elas foram vítimas de feminicídio nesse país. E quando você vai olhar, você vai investigar esse masculino que matou, né? Todas elas foram vítimas de relacionamentos, né? De ex-companheiros. Uma delas é mais chocante ainda porque era um namorado, só fazia um mês que estavam juntos. Uma delas era uma senhora de 70 e poucos anos,
né? Outra era uma juíza de direito. Então você começa a perceber, essas mulheres foram vítimas de feminicídio na presença dos familiares, na presença da parentela. E por que que tudo isso acontece, né? Tudo isso acontece porque sequer tem a oportunidade de conhecer a mente do outro com quem estão se relacionando. Se relaciona sem ter estudado o quanto esse conhecimento é fundamental para você saber com quem você está lidando, se é alguém que está preso emocionalmente numa fase infantilizada. Por que o feminicídio acontece na frente dos filhos, na frente dos parentes? É uma maneira dele mostrar que ele é o poderoso, ele é o dono da bola. Sabe aquela criança que a gente está brincando, mas ele é o dono da bola? Lembra do Kiko lá do Chaves? Ele toma a bola e acabou a brincadeira. Ele sente prazer em mostrar para as pessoas que é ele o dono da bola. Não interessa as consequências. As crianças são inconsequentes. Então, o conteúdo que eu estou trazendo, gente, ele é fundamental. Você começa a perceber que não adianta, né? Não adianta. Eu te falo porque eu te falo em verdade. Eu participei, né, do movimento feminista. Eu lutei para acabar com o feminicídio, com violência doméstica contra a mulher, com a criação da Lei Maria da Penha, com todos os artigos que eu vou trabalhar muito esse ano nessas questões, mas trazendo de fato o diálogo transformador que eu acredito que eles sim têm condições de resolver. Não adianta mais leis, mais punição, porque a questão é uma raiz emocional, é uma raiz psicológica, são relacionamentos doentes, porque as pessoas quando chegam, já chegam doentes, já chegam fragmentadas, não sabem sequer se comunicar. Você vê ao longo da história tantos homens, tantas mulheres, organizações internacionais, pela construção de um planeta melhor, pela construção da paz, né? Lutando contra guerras, contra injustiças, feminicídios, contra manifestações de ódio, né? Contra a corrupção, destruição da fauna, da flora, do meio ambiente, dos direitos essenciais para uma vida sustentável e digna no planeta. Você vê tantos movimentos, tantas bandeiras, né? Bandeira Maria da Penha, bandeira por causa de relacionamentos abusivos, bandeira por causa de alienação parental. Você está vendo o resultado, gente? A gente continua vendo que as mortes continuam, as brigas continuam. Então tem alguma coisa aí que está errada. Não adianta continuar nessa luta. O caminho é outro, o caminho é de construção, o caminho é de transformação, o caminho é de renovação mental, o caminho é o da ciência dos relacionamentos. O que eu estou falando para vocês? Para vocês se tornarem experts em inteligência relacional, inteligência dos relacionamentos, né? Então você vê esforços de tantos pacifistas, alguns inclusive foram mortos. Eles fizeram da própria vida uma jornada por essa construção da paz, né? Da revolução das mentalidades. O ponto não está na revolução, o ponto está na transformação, por isso que a gente trabalha tanto o que é transformador, né? Eu trago vários nomes para você: Jiddu Krishnamurti, Dalai Lama, francês Edgar Morin, né? Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Zilda Arms, né? Mandela, Berta von Suttner, né? Que escreveu Abaixo as Armas, criou o Prêmio Nobel da Paz, contribuiu para isso, Martin Luther King Jr., Beth Williams, né, que foi a fundadora do Movimento da Paz na Irlanda do Norte, né, que foi nomeado depois como Comunidade Gente de Paz, Rigoberta Menchú, né, no trabalho de respeito aos direitos dos povos indígenas da Guatemala, né, sei lá, Dulce Magalhães, Rubem Alves, e todas essas pessoas trazendo o seu movimento para que pudessem, né, esse próprio construtor aí da comunicação não violenta, né, da questão do sistêmico, da constelação, esses esforços que foram individuais, né, para a construção dessa sociedade foram valiosos? Sim, foram valiosos, mas resolveram? A gente está vendo que não.
Então, você começa a perceber, né, a Carta da ONU, esse movimento da Organização das Nações Unidas, buscando um senso de responsabilidade pessoal, criando aí o Prêmio Nobel da Paz, né? E você começa a ver que aí está agora o Natal, esse feminicídio. Então, eu quero trazer para vocês um pouco dessa reflexão, né, da comunicação não violenta, tem muito a contribuir, né? Eu vou pegar até aqui uma fala interessante para nossa reflexão sobre essas violências na infância, né? Que o próprio Marshall andou prestando bastante atenção e colocou para a gente o que acontece de fato que nos desliga da nossa natureza compassiva e nos leva a comportamentos violentos. Essa é a pergunta do Marshall, trazendo uma simbologia, né, que para ele é a simbologia da questão da violência de uma consciência, né? Ele diz que é a consciência do chacal, é a consciência da intolerância. Uma pessoa passa, te corta lá no meio do trânsito, você xinga a mãe da pessoa, nem sabe quem é a pessoa, não sabe por que ela cortou, de repente ela tá levando uma mulher grávida para parir, sabe? E você não sabe, xinga a mãe da pessoa. Intolerância, né? Essa maneira de lidar com as pessoas. Então, essa pergunta que o Marshall fez, eu respondo para ele. Vou conversar aqui com o Marshall. Marshall, o que nos leva a comportamentos violentos são essas programações, essas percepções, além de um sistema familiar de origem que passa todo esse peso através da hereditariedade, do próprio sistema, que você percebe através dos campos morfogenéticos que comprovam essa influência, do próprio sangue, do seu DNA que tem essa programação, mas também da programação desde o momento em que você foi concebido, até esse momento da infância, quando passava esse processo de mielinização. Respondo para o Marshall. É isso, Marshall, que nos leva a comportamentos violentos e faz com que todos tenham esse comportamento. Aí o Marshall fala comigo de novo. Por outro lado, o que permite que outras pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva? Vou responder para o Marshall. Ele traz outra simbologia dentro dessa consciência, né, que é uma consciência que ele chama da girafa, né, uma consciência com várias simbologias, onde você se torna mais compassivo. E eu vou responder para o Marshall agora diante de vocês. O que leva, Marshall, é você saber, você se conhecer, você ser especialista de si mesmo, saber como que a sua mente foi formada, quais são as influências que existem na sua vida, definir o teu propósito, o que você deseja. Você pode decidir, você não precisa ser vítima das circunstâncias, você precisa conhecer as circunstâncias que te influenciaram, que te formaram, mas você não precisa ser vítima delas. Você compreende? E você decidindo por uma vida incrível, você precisa ser bem prático. Pega tudo o que é influência na tua vida e você, com esse conhecimento, você vai conseguir descobrir. E a partir daí, você vai aprender o passo a passo de como lidar com tudo isso para construir a vida que você deseja. Deixar de ser vítima e ser responsável pela sua vida. Fazer deste ano de 2021 um ano maravilhoso, porque você pode fazer isso. Você sabe disso. Tem pessoas neste ano que ficaram desempregadas, que foram prejudicadas, que se mataram, que entraram em depressão. E tem pessoas esse ano que prosperaram, que cresceram, que melhoraram seus relacionamentos. O que difere uma da outra? É exatamente uma decisão, uma maneira de se posicionar diante da vida. Essa é a resposta que eu dou aqui para o Marshall Rosenberg. A comunicação não violenta que ele traz, os 4 passos principais de você conversar com você mesmo, de você compreender e dar nome aos seus sentimentos, de você compreender quais são suas necessidades, de você treinar, falar sobre isso, colocar isso para criar essa liga, essa comum ação, né? Criar essa intimidade com o outro e assim você terá relacionamentos inabaláveis. E para você que é advogado, que é psicólogo, que é terapeuta, que é coaching,
que é educador, você que trabalha com pessoas, com desenvolvimento de pessoas, você precisa ter esse conhecimento para dar suporte para o seu cliente. Essa é uma novidade, né, que não foi inventada por mim, mas que foi vivenciada por mim. Eu, que estou aí junto do Instituto há 22 anos de idade, faz 22 anos que esse Instituto trabalha com pessoas todos os dias, né? Que nós temos aqui tantos testemunhos de pessoas que aplicaram e transformaram suas vidas. Então eu posso dizer para vocês, aqui existe uma mistura de conhecimento, mas dentro de uma fórmula matemática, que dê um resultado que funciona. Então é possível, é isso que eu quero dizer para você, é possível. E dentro dessa questão de ser possível, né, o estudo lá do Marshall, trazendo ele de novo, que buscou, né, em várias vertentes do conhecimento, em várias religiões, ele encontrou em cada uma delas um ponto em comum. Eu costumo dizer que se você procura em vários lugares e todas falam a mesma coisa, essa mesma coisa é uma verdade absoluta. Então, dentro disso, né, dessa crença em comum de cada um deles, a gente percebe que houve uma concordância em todas. Que concordância foi essa? Foi que a compaixão, que o bem-estar coletivo e que a colaboração são os elementos que constroem o propósito de vida. Então eu convido vocês, essa é a aula 11, nós já demos para vocês 10 aulas gratuitas do Diálogo Transformador. Convido vocês para assistirem essa série. O nosso presente são 14 aulas. Então amanhã nós estaremos aqui de novo nesse horário. Nós estaremos com a aula 12, depois de amanhã 13 e por fim a última aula que vamos entregar é a aula 14, trabalhando e trazendo essa consciência. Eu tenho certeza que se vocês conseguirem receber e aplicar na vida de vocês, a vida de vocês vai ser muito melhor. Então, gratidão, né? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra amanhã. As demais aulas vocês podem assistir, estão disponíveis lá no canal do YouTube, Doutora Vanessa Tadeu de Paiva. E se você quiser, assina o canal, porque lá sempre tem conteúdos maravilhosos, de muito estudo, de muita pesquisa, né? De resultados práticos que você pode estar aprendendo, inclusive compartilhando com as pessoas que você ama. Tá bom? Um grande abraço e até amanhã.